A Prime Video ela já disponibilizou 2 episódios da série Os Anéis de Poder. Aqui no canal a gente já tem a análise do primeiro episódio e neste vídeo a gente pretende analisar o segundo episódio. Meu nome é Marcos, eu sou um dos co-criadores do canal O Peregrino da Terra-média. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos que têm visto os nossos vídeos. Eu quero pedir para que vocês, além de assistirem, também curtam e compartilhem. Não só isso, se inscrevam vocês que não são inscritos, certo? Eu sei que em todos os vídeos a gente pede isso, mas isso é muito importante para ser também uma motivação, uma razão para a gente continuar produzindo esse conteúdo. E como no outro vídeo a gente já explicou, eu quero aqui repetir de maneira muito rápida, as nossas análises elas pretendem ser análises que driblam, né, os spoilers. Claro, nessa altura do campeonato a maioria já deve ter visto os 2 primeiros episódios, mas para aqueles que ainda não viram, a gente pretende respeitá-los e não trazer aqui muitas informações para não estragar a experiência de vocês com a série, né? E todas as sextas a gente pretende lançar um vídeo analisando o episódio da semana, ok? E como continuidade, para manter aqui o fio do nosso raciocínio, a gente vai ainda seguir a estrutura que a gente utilizou para analisar o episódio anterior, o primeiro episódio, certo? A gente lá naquela análise, naquele vídeo, a gente falou que a série ela apresentou 3 núcleos, certo? 3 núcleos, e alguns personagens nesses núcleos, e a partir do segundo, e eu estou gostando muito dessa estrutura onde os núcleos eles vão se abrindo, eles vão se complexificando, vão se tornando mais sofisticados, e não só os núcleos, mas os personagens também vão ganhando novas camadas. Então, no ponto de vista estrutural, eu estou gostando bastante. Talvez seja porque e assim, é sempre bom, pelo menos para mim tem sido uma experiência boa, que eu revejo o episódio, né? E às vezes a impressão de uma primeira assistida, ela se desfaz quando a gente assiste uma segunda vez ou até mesmo uma terceira vez. Assim como a gente ama esse universo da Terra-média, a gente acaba assistindo mais. Tanto que a trilogia de Senhor dos Anéis, produzida pelo Peter Jackson, é um filme que eu já assisti inúmeras vezes, assim, e cada vez é uma experiência diferente. Eu acho que os episódios é a mesma coisa. Então, se dá, vamos assim dizer, o luxo de assistir mais uma vez, talvez seja importante, principalmente para aqueles que acompanham a obra do Tolkien. Não só para aqueles que acompanham, porque a série não é feita só para quem já leu ou que já se debruçou de alguma forma sobre essa obra, não. Mas é interessante ver mais uma vez para talvez perceber detalhes que a gente não tenha visto numa primeira vez, né? Então, repetindo, a gente vai seguir aquela estrutura, a estrutura dos núcleos, e no primeiro episódio foram apresentados 3 núcleos. O núcleo de Lindon, né? E tem algumas personagens ali, Galadriel, Elrond, Gil-galad e Celebrimbor, né? Galadriel a gente já percebeu que ela vai protagonizar inúmeras histórias na série, se não a própria série. Inclusive um de vocês comentou no vídeo anterior que a série ela só colocou o nome Anéis de Poder para nos enganar, porque na verdade ela é uma série da Galadriel. E de certa forma eu concordo com isso, porque ela vem protagonizando realmente. Mas ela é uma personagem maravilhosa e a gente não está reclamando que ela está protagonizando a série, né? Então aqui no núcleo de Lindon nós temos Galadriel, Elrond, Gil-galad e Celebrimbor. No primeiro episódio, Celebrimbor, que tem uma importância muito grande na Forja dos Anéis, nem fala, né? Ele só é apresentado. E eu achei isso muito legal, assim, porque deixa aquele suspense de quem é essa personagem e do que ela vai significar para a história, né? Temos um segundo núcleo ali situado nas Terras Ermas, e nas Terras Ermas a gente encontra os Pés Peludos, e a centralidade está justamente na Nori, e de certa forma na Pop, e agora no segundo episódio, no Estranho, né? Porque no final do primeiro a gente viu que o meteoro caiu e dentro dele tinha um estranho. No segundo, essa história ela se amadurece, ela se torna um pouco mais complexa, certo? A gente já fala um pouquinho sobre ela. E um terceiro núcleo, um terceiro lugar, e isso é interessante como a série está trabalhando essa questão de lugares e personagens, porque na obra do Tolkien é também da mesma forma,
né? Ele apresenta lugares, ele apresenta personagens que se desenvolvem ali naqueles lugares específicos, tá? E no sul a gente encontra os homens, alguns deles têm nomes, outros não, mas mesmo assim, aqueles que não têm nomes, a gente tem que prestar atenção porque eles podem sim, mais para frente na série, assumir posições importantes, certo? Porque quem são esses homens? São homens que são descendentes de outros que um dia serviram a Morgoth, certo? Inclusive, essa é a razão deles manterem uma relação tensa com os elfos da região. Eles são vigiados, né, pelos elfos. A gente viu isso na série. Inclusive, ali no sul, nós temos alguns personagens que são importantes, que são principais naquele lugar, que é o Arondir, que é um elfo, né? Até agora a série não disse se ele é um elfo silvestre, se ele é um elfo cinza, certo? Disso eu não. Aqui eu já quero abrir um parênteses para dizer que eu não apreciei muito, porque a série ela apresentou os elfos como se fossem uma coisa só na Terra-média. A gente sabe, a partir do legendário tolkiano, que não é bem assim. Existiam várias famílias, né, e vários grupos élficos. Inclusive, esses grupos, os mais ao leste da Terra-média, eles não se submetiam necessariamente ao governo de Gil-galad. Tá? Porque quando a gente fala de altos elfos na obra do Tolkien, a gente está falando daqueles elfos que um dia estiveram em Valinor ou são descendentes daqueles que estiveram em Valinor. Então, os altos elfos, eles também pode-se dizer que são predominantemente Noldor, né? São elfos Noldor. Isso é uma conversa para um outro vídeo. Mas não há uma posição necessariamente de hierarquia, especialmente em relação aos elfos silvestres e aos elfos cinzentos. Então não há uma diferenciação. E isso eu não apreciei muito. Assim, talvez para a série, para a TV, fosse difícil explicar essa diferenciação e a diversidade de raças élficas, de famílias élficas, né, de grupos élficos. Não vou dizer necessariamente raças, porque a raça é a raça dos elfos, que é formada de vários grupos e de várias famílias, certo? Mas ali no sul nós temos Arondir, temos a mulher humana, a Bronwyn, com seu filho Tel, certo? E pelo visto algumas histórias vão se desenvolver interessantes ali. Então, no primeiro episódio se apresentou esses três núcleos. O núcleo de Lindon, no segundo episódio, ele se dividiu, né? Porque no final do primeiro episódio a gente viu que Celebrimbor é apresentado a Elrond por Gil-galad e eles vão para Eregion. Então aquele núcleo ali de Lindon, formado por Galadriel, Elrond, Gil-galad e Celebrimbor, começa a se dividir. Elrond, ele vai para Eregion junto com Celebrimbor, certo? E Eregion é importante, então eu falo para vocês que vocês não se esqueçam desse nome e desse lugar, porque é uma cidade de ferreiros élficos. Porque é ali que os anéis de poder são forjados. Não sei se isso é um spoiler. Assim, às vezes é complicado pra gente que fala sobre uma adaptação de livros que já foram escritos há muitas décadas, o que é o que não é spoiler. Claro que a gente já percebeu que a série ela tem uma certa liberdade para adaptar o material original. Então, às vezes nem é. Mas Eregion ela é importante, porque uma cidade de ferreiros élficos já é óbvio, né? Já é óbvio que coisas importantes vão ocorrer ali. Certo? Então vamos prestar atenção em Eregion e em Celebrimbor. Quando apareceu a primeira imagem de Celebrimbor, eu não gostei da caracterização, eu detestei. Mas, vendo como esse personagem está sendo desenvolvido, especialmente na pele desse ator, certo? Eu estou gostando. Porque Celebrimbor, ele é neto de Fëanor, inclusive é feito referência a Fëanor no episódio. Né? E é mostrado lá o seu martelo, porque ele é o maior dos ferreiros élficos. Então inclusive descrito de maneira resumida a sua história. Né? Mas Fëanor é considerado inclusive o maior dos elfos. Talvez só se iguale a Galadriel. Os dois, de maneiras diferentes, obviamente. Né? Mas Celebrimbor, ele é neto de Fëanor e ele tem a ambição de superar o seu avô.
e marcar a história também, deixar um legado. E na conversa que ele tem, justamente com Elrond ali em Eregion, a gente já tem, e a conversa ela é muito interessante. Para aqueles que ainda não viram, ou para aqueles que ainda acabaram de assistir o episódio, vocês devem lembrar que Celebrimbor fala de como a beleza ela pode mudar a Terra-média. Ele diz algo interessante. E isso é bem legal, porque faz referência à própria natureza e ao próprio caráter dos elfos. E a sua relação com a beleza e como eles acreditavam que a beleza ela poderia curar a Terra-média dos males causados por Morgoth e depois por Sauron. O próprio Arondir, numa conversa com a Bronwyn, no primeiro episódio, fala sobre como a beleza cura. E de como ela pode curar a alma, pode curar o mundo. Então isso ela é uma clara referência à própria natureza, ao próprio caráter dos elfos. Certo? Nesse sentido, eu estou gostando muito da forma como os elfos estão sendo apresentados. Porque a ideia aqui de beleza não é só a beleza estética, né? Porque ali a gente vai para a trilogia do Peter Jackson, os elfos eles parecem modelos. Inclusive, algumas cenas de bastidor, é interessante, dessa trilogia do Senhor dos Anéis, porque eu não sei se vocês sabem, mas o Senhor dos Anéis ele foi rodado de uma só vez, né? Ele foi rodado de uma só vez, acho que durante 2 anos. Se eu estiver errado, vocês comentem aí embaixo e me corrijam, mas parece que foram 2 anos que foram usados para gravar todo o Senhor dos Anéis. E o Peter Jackson ele próprio diz como que eu ia segurar durante 2 anos esses modelos aqui para interpretarem os elfos. Tanto que no Hobbit isso não acontece, eles são multiplicados por CGI, o que ficou horrível, né? Se vocês prestam atenção, o exército do Thranduil é muito feio, né? Porque a gente percebe que é tudo artificial, aquilo ali é muito digitalizado. Mas na obra anterior, isso não acontece. São atores realmente, atores, né? Modelos que fazem ali interpretam aqueles elfos. Mas a gente está muito acostumado, o nosso olhar está muito acostumado com os elfos do Peter Jackson. Aqui nós trazemos esses elfos para mais perto. Inclusive para demonstrar que esses elfos eles podem cometer erros. Certo? Eles podem cometer erros. O próprio Fëanor, apesar de todo o seu talento, da sua grandeza, né? Porque inclusive o nome dele significa espírito de fogo ou fogo no espírito, seja lá o que vocês preferirem. Apesar da sua grandeza, da sua nobreza, ele era também arrogante, ele era presunçoso. Ele era impulsivo, né? Em outra oportunidade a gente pode discutir melhor aqui o que são os elfos dentro da obra do Tolkien. Mas a série está trazendo esses elfos para mais próximo. Eles não são tão etéreos assim, tá? Assim, muita gente aproxima os elfos a criaturas angelicais. Eu não necessariamente. Os anjos nesse universo são mais os Valar, não necessariamente os elfos, certo? Então, nós vemos o Celebrimbor naquele diálogo, não só falando da natureza, mas também mostrando que a sua ambição é justamente fazer uma obra e deixar um legado para a Terra-média tão grande ou maior do que do seu avô Fëanor, certo? Então Elrond vai para Eregion e de Eregion nós vamos para um novo núcleo, tá? Então veja bem, ó, Lindon, Elrond com Celebrimbor vão para Eregion, um outro núcleo agora, que é a cidade dos ferreiros élficos, e eles vão para Khazad-dûm, que é uma das coisas mais interessantes, né? Porque assim, a gente está acostumado com uma Khazad-dûm da Terceira Era que caiu, né? Não é mais povoada por ninguém, pelo contrário, é povoada pelos orcs, pelos goblins, e aqui a gente vê uma Khazad-dûm no seu auge. Isso é muito legal. E também vê a beleza da série, né? Da fotografia, dos efeitos especiais. E assim, essa série ela está conseguindo romper os meus próprios preconceitos em relação às raças. Não necessariamente preconceitos, mas também, como eu disse no outro vídeo, uma questão de identificação. Né? Se eu não me identificava ou com os anãos ou com os pés peludos, nessa série eu estou me identificando mais com esses núcleos do que com outros. Então veja bem que se a gente está mal acostumado com a obra do Peter Jackson, com aqueles elfos etéreos e que representam o bem, a beleza e tudo mais,
aqui a chave começa a se trocar, porque a gente começa a se identificar mais, pelo menos no meu caso pessoal, né, com outros núcleos, como os dos anãos, certo? Um núcleo caloroso, extremamente divertido, e também com os pés peludos. Mas a gente já vai falar aqui dos pés peludos. Mas quando eles vão para Khazad-dûm, a gente vê ali Elrond encontrando o seu amigo Durin IV, e é uma das partes mais interessantes assim, do episódio, que é justamente esse reencontro dos dois depois de 20 anos. E o Durin, com razão, ele se recusa a receber o Elrond. O Elrond acreditava, iludido, de que ele ia ser recebido com festa, com trombeta, com cerveja, mas ele não é nem recebido, ele tem que pedir para realizar um teste de fogo lá dos anãos para conseguir ser recebido, certo? E há uma conversa bem interessante, e assim, essa série, ela, um dos pontos fortes dela é justamente os diálogos que ocorrem, e as pessoas têm que prestar atenção nos diálogos. Se você está acompanhando a série, preste atenção nos diálogos, certo? Às vezes são diálogos que parecem ser cansativos, mas não são. Eles trazem muito significado. Inclusive significados que remetem à obra do Tolkien, à obra escrita do Tolkien, certo? E num diálogo muito interessante entre Elrond e o Durin IV, é mostrado como os elfos, eles não têm noção de tempo. Como eles são imortais, 20 anos para eles não valem nada. Mas para um mortal, 20 anos é uma vida. O próprio Durin fala isso. Ele diz que nesse intervalo de 20 anos, ele casou, ele teve 2 filhos, ele viveu uma vida inteira. Mas o Elrond não consegue compreender. E quando a gente vai para a obra, é dito que os elfos não entendem muito a mortalidade. Eles não entendem muito a mortalidade. O que é algo muito próximo daquilo que a Galadriel fala no primeiro episódio, no prólogo. Nós não tínhamos muitas palavras para a morte. E os elfos não compreendem muito a mortalidade e a própria passagem do tempo. Né? Porque eles são imortais, eles podem ser mortos pela violência, pela agressão, mas não podem, eles não morrem naturalmente. Né? E nessa conversa é bem interessante para a gente não só ter uma ideia de qual a perspectiva dos elfos da vida e do tempo, como também isso interfere nas relações com outras criaturas, como é no caso do anão. E é um dos pontos altos, para mim, no meu ponto de vista, do episódio, essa conversa que ele tem com o Durin. E não só isso, a apresentação da Disa, que é a esposa do Durin IV, e dos filhos também é uma das coisas mais legais que essa série apresentou até agora nesses 2 episódios. É muito legal os diálogos que se desenvolvem ali naquele encontro entre eles e o calor, né, que a atriz consegue trazer para essa personagem. Muita gente falou que acha que os anãos estão caricatos ou coisa parecida. Eu não acho. Eu estou gostando bastante daquilo que eu estou vendo. É divertido, caloroso, é humano. Né? Assim, eu vou falar agora de humano. É engraçado, a gente está falando de raças diferentes, né? Mas do nosso ponto de vista, é algo humano, né? Tá aproximando essas relações da gente. Os temas são épicos, a luta entre o bem e o mal. Muita gente acha que aquilo tá longe, que a série tá longe da obra do Tolkien, mas eu acho que não. Os temas de luz e trevas, de mal e bem, estão presentes ali. E isso é o que é uma das coisas que mais importa dentro da obra do Tolkien, né? Existe um mal absoluto, um bem absoluto. A gente sabe o que esperar dos heróis. Né? Não é uma obra cínica, é uma obra bem clara nisso. Mas também não quer dizer que são personagens simplórios e simplistas, que não têm as suas nuances, que não têm as suas camadas. Como eu disse, os elfos, eles representam o belo, eles representam a bondade, vamos assim dizer, da Terra-média. Mas eles podem cometer erros no caminho, inclusive pela sua falta de perspectiva. Né? Pela sua falta de perspectiva. Então o núcleo de Khazad-dûm é um dos núcleos mais interessantes até o momento. Então fomos de Lindon, passamos com Elrond e com Celebrimbor por Eregion, e fomos com Elrond para Khazad-dûm. Ali encontramos o Durin IV e encontramos a Disa. E, de maneira muito rápida também, o rei de Khazad-dûm, que é o Durin III, o pai do Durin IV. Tá certo? Ainda no núcleo de Lindon, no final do primeiro episódio, a gente viu que a Galadriel estava sendo enviada para Valinor, né? Como se fosse um paraíso, uns campos elíseos. Né? Nós vamos
já abrindo aqui para vocês, a gente vai fazer alguns vídeos para justamente falar desses detalhes. Então, daqui a pouco a gente vai lançar um vídeo para falar só sobre Valinor, tá? E de como a série está trabalhando justamente esse lugar, que é um lugar importante no Legendário, tá? Então, ali no final do segundo episódio, a gente estava vendo Galadriel indo para Valinor, e ela se lança no mar simplesmente porque ela não quer, porque ela sente no seu coração que o mal ainda não foi totalmente derrotado na Terra-média. Então ela se recusa a ir para esses Campos Elíseos, né? Ela recusa a ir para esse descanso, porque Valinor realmente representa esse lugar de descanso, né? São as terras imortais, onde toda a dor, inclusive o próprio Elrond diz isso para ela no primeiro episódio, quando você chegar a Valinor, isso que está quebrado em você pode ser curado, né? Mas ela se recusa a ir porque ela tem essa tempestade justamente no seu coração que faz crer que o mal não foi derrotado. Muita gente detestou essa coisa de se lançar no mar, assim. E quis falar sobre fidelidade da personagem. Eu não vou nem entrar nessa discussão agora, não. Sobre essa questão de fidelidade à personagem escrita. Enfim, em algum sentido, essa discussão para mim é uma discussão estéril. Mas pode não ser muito razoável se lançar no mar, né, no meio do mar e simplesmente sair nadando. Mas, quando a gente pensa na simbologia do mar, e aqui eu não estou falando nem da simbologia do mar dentro da obra do Tolkien, estou pensando na simbologia do mar de uma maneira universal. O mar é justamente o imprevisível. Então ele pode significar morte, pode significar vida. Então quando ela se lança no mar, ela se lança para o imprevisível mesmo. E não só isso, para marcar uma guinada de mudança da personagem, de decisão. Eu não vou para Valinor. Eu vou me lançar no mar, eu vou me lançar no imprevisto, certo? E vamos ver o que vai acontecer. Se eu morrer, morri. Se eu vivi, e é isso. Certo? Muita gente não gostou, achou aquilo ridículo, inverossimilhante. Eu não necessariamente. Certo? Não necessariamente. E ali no mar, ela nadando, ela acaba cruzando um grupo de humanos, que não são humanos certamente ali do sul, certo? E que são perseguidos por um monstro. Nós vamos também ter uma oportunidade para falar só sobre esse monstro, tá? E ali ela cruza com um novo personagem que pelo visto vai ter uma importância, que é Halbrand. E só sobram os dois, porque assim, tá todo mundo à deriva, eles são atacados por um monstro do mar, uma espécie de serpente do mar, e só sobram os dois, né? E muita gente tem teorias sobre quem é esse Halbrand. Se você tem, comenta aí embaixo, certo? Comenta aí embaixo quem você acha que é o Halbrand. Será que ele é o próprio Sauron? Será que ele vai ser um Nazgûl? Porque os Nazgûl, eles surgem, os espectros do Anel, eles surgem na Segunda Era. Será que ele é pai do Theo? A gente viu já que o pai do Theo fugiu, ele não está morto. Não sei. Será que ele foi morto? Ou será que ele já serviu ao mal e com vergonha ele se afastou justamente do seu povo por causa desse remorso e dessa culpa? A gente não sabe. Comenta aí embaixo o que você acha sobre quem é esse tal de Halbrand, né? Tem 1000 teorias sobre quem ele é, tá? E pelo visto vai ter um desenvolvimento aqui dessa relação entre Galadriel e ele. Porque no final do segundo episódio eles têm um encontro inesperado que a gente não sabe ainda com quem é. Então esse núcleo de Lindon é basicamente isso. É Elrond, Celebrimbor, vão para Eregion, depois Elrond fica sozinho em Khazad-dûm e encontra Durin. Esses núcleos são todos importantes. Então você veja bem, há um leque aqui de núcleos que está se expandindo. Está se expandindo. Galadriel, que deveria ir para Valinor, não foi, está à deriva no mar, com Halbrand. Certo? O segundo núcleo é o núcleo dos pés peludos nas terras ermas, e que temos a interessantíssima Nori. Eu já falei que eu estou gostando bastante dela, estou gostando mesmo. Não só por causa da trilha do Ber, que é maravilhosa, a personagem também é um núcleo que muita gente acha infantil, mas é legal porque é infantil. Certo? É legal porque é infantil. E é leve, né? E é algo que eu acho que é necessário nos nossos dias, de ter essa leveza numa obra artística. Porque sempre ficam pesando, né? Ficam pesando em todo momento as relações, ficam pesando justamente nas personagens. A gente não sabe o que esperar das personagens. E ali nós temos um grupo que parece ser um grupo nômade, né? E no caso da Nori, ela cruza com o estranho. E o estranho também é outro enigma,
outro enigma, certo? E no segundo episódio essa relação ela vai sendo vai se diversificando, vai sendo aberta de certa forma, porque ela salva ele, tira ele ali de dentro do meteoro caído, né? E há ali um, uma interação entre os dois, não só entre os dois, mas também com a Pop. Tudo que a gente está vendo leva a gente a crer que ele seja que esse estranho seja um determinado personagem aí das histórias do Tolkien da Terra-média. Você pode comentar aí. Alguns, no vídeo passado, comentaram que acham que ele pode ser um dos magos. Ou o próprio Gandalf, ou até mesmo Saruman. Isso seria uma mudança gigantesca no Legendário, porque a gente sabe que os Istari, que são os magos, chegaram na Terra-média na Terceira Era. Tá? Eles chegaram na Terra-média na Terceira Era. E eles chegaram pelo mar. E são 5. A gente conhece o Gandalf, claro. Conhece o Saruman, o branco, que depois se torna de todas as cores. O Radagast, que é o marrom. E os 2 azuis, que a gente não sabe o nome. Tudo leva a crer que possa ser o Gandalf. Comenta também aí embaixo para quero saber o que você pensa sobre isso. Tudo leva a crer que é o Gandalf, tá? Ou um dos magos. Eu queria que não fosse necessariamente o Gandalf, poderia ser um dos azuis. Mas há uma ambiguidade nesse personagem. Para aqueles que já viram o episódio, percebe que ao mesmo tempo que ele consegue manipular a natureza, certo? Isso tem um perigo. Inclusive lá numa cena importante, que ele manipula certas criaturas da natureza, essas criaturas acabam morrendo. E outra coisa, que é a constelação que aparece não só para ele, mas também para Galadriel. Quando Galadriel pula lá no mar, recusando a ir para Valinor, ela olha para o céu e vê uma constelação. Então a gente não sabe qual vai ser a importância dessa constelação. E essa constelação também aparece no livro que um dos pés peludos fica consultando o tempo inteiro. Que parece ser um livro de previsões, né? Aqueles pictogramas, porque a gente não sabe que linguagem é aquela, mas parece alguns pictogramas. E naquele livro parece que tem uma série de profecias ou de previsões, né? Aquela mesma constelação. Então, essa constelação ela já apareceu em 3 circunstâncias, pelo menos. Quando Galadriel estava no mar, para o estranho e no livro. A gente tem que prestar atenção, ficar de olho aí nessa constelação, porque ela tem uma importância para a história. E veja, falando dessa questão da importância da história, os núcleos eles estão se diversificando, o que pode causar um certo estranhamento para a gente que está assistindo, mas todos estão ligados de alguma forma. E não é necessariamente pela ameaça do Sauron. Tá certo? Todos estão ligados à sina da Terra-média. Isso que é interessante. Que é algo que a Nori ela fala, inclusive, para Pop. Que ela sente que há uma sina. E isso é importante na história. Claro, em Tolkien, não só a questão do destino, mas como os sujeitos se comportam diante do destino. Que é isso que vai determinar o que eles vão ser. Que é isso que vai determinar o que eles vão ser. Muitos podem ser heróicos, outros podem ser vilões em relação a essa sina, e outros podem ser indiferentes. É uma escolha de cada um. Né? E a Nori ela fala que ela sente que há um destino, que ela foi destinada a encontrar com aquele estranho. Certo? É um dos núcleos, vou repetir, que eu estou mais gostando. Estou amando ficar ali junto com os pés peludos. Muita gente está detestando, achando que eles são palhaços, que eles são infantis. Talvez eles sejam tudo isso, mas é bem legal estar ali. Principalmente nessa época que a gente só vê trevas e só vê orcs por toda parte. Certo? E o terceiro núcleo, que é o núcleo dos sulistas, que está ali centralizado na relação entre Arondir, Bronwyn e Tel. Eles vão para um determinado lugar, porque eles são de certa forma levados aí para esse lugar. Eles descobrem lá que há vários túneis sendo cavados debaixo dos vilarejos ali no sul, certo? E eu não sei se vocês sabem, aquela região ali do sul especificamente é onde Mordor vai ser estabelecida, tá? E é interessante prestar atenção nos mapas. É interessante prestar atenção nos mapas porque eles são importantes, especialmente em histórias do Tolkien. Tá? E ali no sul é onde justamente Mordor vai ser estabelecida. Então aqueles túneis eles podem ser
as bases que estão sendo construídas de Mordor. Tá? Então Arondir e Bronwyn descobrem esses planos de certa forma. Eles se dividem, né? Porque assim, Arondir ele fica ali para investigar a natureza desses túneis e Bronwyn volta para o seu vilarejo justamente para alertá-los de que há um perigo. E tem o Theo. O Theo ele encontrou uma arma mágica que tem a marca de Sauron. Essa arma certamente vai ter uma importância. Certamente essa arma ela vai ter uma importância. E armas mágicas não são uma coisa excepcional no legendário Tolkiano, tá? Já existiram outras armas, inclusive a gente vai preparar algo só sobre isso, para falar de uma arma importante que teve na Primeira Era, que ela foi forjada de material de um meteoro por um elfo, e essa arma ela tinha, de certa forma, ela era semisciente, ela conversa com um de seus portadores, né? E ela diz que ela se alimenta de sangue, e isso aparece, inclusive, lá no episódio, porque ela se alimenta do sangue do Theo, certo? E essa arma, ela lembra muito a arma que aparece lá, que fere o Frodo no topo do vento, né? Parece uma arma de Mordor, talvez utilizada por algum Nazgûl. Mas, enfim, tem esse núcleo que ele promete também. Não só em relação ali do Arondir com a Bronwyn, certo? Mas também em relação ao Theo. Muita gente acredita que o Theo pode se transformar num Nazgûl também. Certo? Vamos ver. Há muitas teorias. É interessante porque todo mundo vai criando teorias. E isso é o que é o divertido também da coisa. A gente vai tentando descobrir quem são essas personagens e como elas vão se desenvolver. Claro que a gente também pode pensar que muitos desses personagens não podem chegar vivos no final da história. Nem no final da temporada, porque estamos no meio de um ambiente bélico, de batalhas, de guerras, e muitos deles podem morrer. Certo? Então vamos ficar atentos. Vamos ficar atentos. Certo? Então esses núcleos eles estão se complexificando, mas todos estão ligados. Todos estão ligados entre si de alguma forma pelo destino desse fio que é tecido do destino da Terra-média. Então no primeiro episódio nós temos, para resumir, Lindon. Ali nós encontramos Galadriel, Elrond, Gil-galad e Celebrimbor. Entre os pés peludos nós temos Nori, Pop e outros personagens ali secundários. E agora nós temos também o Estranho, certo? E no sul nós temos Arondir, Bronwyn e Theo e outros homens ali suspeitos que podem justamente serem servos de Morgoth. É falado de um rei que há de vir, parece que tem ali uma expectativa de um rei que há de vir, né? E esses núcleos estão se diversificando. O de Lindon já se separou, né? Galadriel cruzou com Halbrand no mar e encontrou um desconhecido ali à deriva. O Elrond foi para Eregion, depois foi para Khazad-dûm e está ali com o Durin, terceiro. Certamente no próximo episódio vai se falar ali desse segredo que o pai do Durin está tanto querendo guardar, né? Ali, a Nori, vamos ver como vai se desenrolar essa relação dela com o Estranho. E temos também o pessoal do Sul. E, de certa forma, esse pessoal do Sul se encontrou. Esse núcleo do Sul se encontrou com o núcleo de Lindon, porque o Halbrand, que é do Sul, se encontrou com Galadriel. Agora eles vão para um outro lugar que vai aparecer no terceiro episódio. Um lugar também muito importante para as histórias. Então, Ana, a gente falou no outro vídeo sobre ritmo, eu acho que o ritmo está bem interessante. Se a gente for pensar na estrutura, se a gente começa a separar, a gente começa a ver sentido nas coisas. Certo? Agradeço a todos que ficaram com a gente até o momento, né? Eu falei que não seriam análises muito longas, mas esses vídeos acabam ficando longos, mesmo para só resumir os episódios. Conto com vocês, não só para assistirem, mas também para curtirem, compartilharem. Você que não é inscrito, se inscreve no canal. Namarie.